Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, verso 35. O pedido de Tiago e João. Tiago e João são dois irmãos, dois dos discípulos de Jesus. E o texto vai nos falar do dia em que eles resolvem chegar em Jesus e pedir algo para Jesus. Vamos ver o que eles pedem aqui para Jesus nesse texto. E fala assim: então se aproximaram dele Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu, e dizendo: Mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. E ele lhes perguntou: o que vocês querem que eu vos faça? Responderam eles: permita-nos que na tua glória nos assentemos à tua direita e outra à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que vocês estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber, ou receber o batismo com que eu serei batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não compete a mim conceder a vocês, porque é para aqueles a quem já está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 outros discípulos contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para perto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-no sobre o seu domínio, e sobre eles os seus maiores exercem total autoridade. Mas entre vós, meus discípulos, não é assim. Pelo contrário, quem quiser ser grande entre vós, deve ser esse que sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, deve ser servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Quando você era criança, qual era a sua principal fantasia? Se você voltar a memória um pouquinho, acessar a sua mente, pensar um pouquinho lá atrás na sua infância, qual que é a sua fantasia? Porque a criança fantasia muito. A criança tem várias fantasias. Você reparar os seus netos, os seus sobrinhos, os seus filhos. E eu me lembro uma vez que o meu sobrinho chegou para almoçar em casa e eu falei: Guilherme, dá um abraço no tio. E ele falou: eu não sou o Guilherme, eu sou o Minhanha. E eu falei: quem? Minhanha. E eu não estava entendendo. E aí meu irmão entrou no meio e falou: tio, o Homem-Aranha. Está falando que é o Homem-Aranha. E eu falei: ah, tá, o Homem-Aranha. A Minhanha é o Homem-Aranha na cabeça dele. Mas na cabecinha dele, ele era o Homem-Aranha naquela hora. E eu chamando ele de Guilherme, eu estava ofendendo ele, porque a criança entra na fantasia, né? A criança, a mente da criança concebe a fantasia tão bem elaborada que ela pensa mesmo que ela é o super-herói, que ela é a super-heroína. E a gente fantasia quando a gente é criança, né? Eu lembro na minha época de adolescência, a gente assistia os filmes na televisão. Naquela época os nossos heróis eram diferentes desses de hoje em dia, né? Naquela época era o Rambo. Quem que lembra do Rambo? Ah, você é muito novo, você não lembra do Rambo. Não é possível que você lembra. Você lembra, não lembra? O Rambo, né? Dava 200 tiros nele, não matava ele. E ele dava 2, 3 tiros, matava 200. Né? O homem era extraordinário e a gente pensava que ia ser o Rambo. E aí a gente saía, né, brincando, dando cambalhota, pirueta. Aí falava: eu te acertei. Então, não acertou não, porque eu sou o Rambo. E ninguém acerta o Rambo. As meninas fantasiam que são as princesas, que são, né, os personagens do desenho. E assim segue a vida, a criança vai fantasiando. Mas o adulto também fantasia. Né? Não pensa que o adulto não tem fantasia. Porque às vezes a gente pensa que a gente está numa outra situação, a gente fantasia que a nossa família está numa outra situação. Às vezes a gente olha e fala: nossa, tão ruim aqui em casa que eu tenho que ter uma fantasia. Penso em outra coisa, minha família está tão difícil, a minha convivência aqui é tão difícil que eu vou fantasiando com uma família melhor, com um marido melhor. Ah, esse marido meu, eu queria um marido assim, um marido assado. Ou essa mulher maluca que eu tenho, essa mulher é brava demais. E vai fantasiando, né? Se minha mulher fosse assim, fosse assado. Ou os moleques que eu tenho, esses moleques são atazanados demais. Podia ser assim, podia ser assado. A gente vai montando umas fantasias na cabeça da gente. Às vezes a gente mergulha nessas fantasias. E por que eu estou dizendo isso? Porque esses dois irmãos aqui, Tiago e João,
estavam mergulhados numa fantasia. O que eles pedem para Jesus é algo impossível. Eles estão fantasiando com algo que eles não podiam ter. E eles pedem para Jesus: olha, nós queremos sentar um à tua direita e um à tua esquerda. E eu quero então observar nesse texto com você e pensar algumas coisas, quando as nossas fantasias começam a ser ruins para nós. Algumas coisas que nós vamos fantasiando na nossa mente, que são contrárias ao reino de Deus. Às vezes nós temos umas ideias na nossa cabeça, a gente quer que umas coisas aconteçam na nossa vida, que não estão de acordo com a palavra de Deus. São fantasias vãs, são ilusões que a gente vai construir na nossa vida, e que não vão levar a nossa vida em lugar nenhum. E a gente não percebe, e às vezes nós vamos se perdendo fantasias e vamos se afastando de Deus. Esses dois irmãos estavam fantasiando com coisas que não eram de Deus. A primeira coisa que eles fantasiam aqui, meus irmãos, é que eles iam ter vitórias sem ter lutas. Isso é uma fantasia da vida. Pensar que a gente vai ter vitória sem ter lutas é uma fantasia. Quem pensa que vai ser vitorioso, que vai ser feliz, que vai chegar no lugar bom, que vai chegar no lugar abençoado, sem enfrentar nenhum tipo de luta, está fantasiando com a vida. Eles pedem para Jesus algo muito extraordinário. Senhor, quando o Senhor vier lá na tua glória, eles estavam olhando lá adiante já, lá no fim do caminho. Quando o Senhor vier lá naquele dia, o Senhor coloca um na tua direita e um na tua esquerda. Só isso que eles queriam, só mais nada, né? Só essa coisinha básica. Quando o Senhor vier, Jesus, sentar no teu trono, me coloca de um lado e coloca o meu irmão do outro lado. Só isso eles queriam. Eles estavam olhando o resultado final. Senhor, permita que a gente colhe os louros da tua vitória. Quando o Senhor vier para celebrar a tua vitória lá no final, coloca a gente lá também, Jesus, lá no dia da tua vitória. Essa é a maior fantasia da vida humana, gente. Pensar que a gente vai ter vitórias sem lutas, desfechos favoráveis, sem pagar o caminho, sem pagar o preço, sem percorrer o caminho. A gente fantasia, às vezes nós vamos ter alegrias incontáveis na nossa vida, sem percorrer o caminho para que isso aconteça. Tiago e João estavam olhando lá o fim, a vitória, mas não estavam olhando o caminho para chegar até a vitória. Não estavam, meu irmão, olhando o processo, o que eles tinham que percorrer para chegar até a vitória. E aí Jesus fala para eles: olha, vocês querem estar lá comigo no dia da vitória, mas vocês podem beber o cálice que eu vou beber. Vocês podem receber o batismo que eu vou receber. E Jesus estava falando, meu irmão, da cruz dele. Jesus estava falando do caminho das lágrimas, do caminho da dor. Porque às vezes nós queremos receber as bênçãos de Jesus, mas não queremos caminhar no caminho de Jesus. E não queremos seguir a Jesus. Não queremos, meu irmão, negar nós mesmos diante da cruz. O que Jesus estava dizendo para esses dois irmãos que queriam a vitória vitória é caminho de sofrimento. Precisa caminhar comigo primeiro, para depois receber a vitória. Precisa se encontrar com a cruz primeiro, para depois receber a vitória. E às vezes a gente fica se enganando, achando que tudo vai ser vitória na nossa vida, sem nenhum tipo de luta. Isso é fantasia. É fantasia. Interessante, irmãos, é fácil a gente olhar o resultado final. Por isso diz aquele versículo: todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu... É versículo isso? Não é, né? Não é. Eu falei, olha, vocês prestem atenção, é o quê? Um ditado, não é? Mas o que esse ditado está ensinando para nós? Que é muito fácil a gente iludir com o resultado pronto. E resultado pronto todo mundo quer. É muito fácil a gente olhar o quadro final, mas a gente tem um caminho para chegar até lá. Vitória não vem pronto. Vida fácil, isso não existe. É fácil a gente olhar, por exemplo, um casal que é feliz, que é abençoado, que está equilibrado, e dizer assim: oh Deus, por que você não me dá um casamento desse? Resultado final, isso é fácil. O difícil é na hora da luta colocar o joelho no chão. O difícil é na hora da luta perdoar. O difícil é dar outra face. O difícil é andar a segunda milha, é deixar a túnica ir. O difícil é não ressentir do mal. Às vezes a gente quer tudo pronto. Pronto não vem. Às vezes a gente olha, meu irmão, uma pessoa abençoada fala: oh, eu queria ser abençoado que nem esse servo de Deus. Olha que homem abençoado, olha que mulher abençoada, olha que jovem abençoado. Fácil. O difícil é gastar horas e horas em oração. O difícil é se dedicar na leitura da palavra de Deus. O difícil é levantar, e orar, e consagrar a vida, e jejuar, e colocar o coração diante de Deus.
Às vezes a gente olha a vida de alguém e fala, oh, queria, né, ter a profissão desse cara, olha a situação desse cara, olha, queria estar nessa situação, mas a gente às vezes não vê o caminho que a pessoa fez para chegar até lá. Não vê as lágrimas que já derramou para chegar até lá. Não vê as lutas que já foram vencidas para chegar até lá. Às vezes a gente ilude e a gente quer as coisas prontas. Né? É fantasia. Fantasia. Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses 3,10, quem não quiser trabalhar, que não coma. E ele está dizendo o quê, meus irmãos? Que se a gente quer participar da glória final, a gente tem que participar também do processo. Interessante, meus irmãos, Tiago e João viram a glória, mas não viram a cruz. O caminho para a vitória era a cruz. E isso faz a gente entender as lutas da vida da gente de uma forma diferente. A gente entende as lutas não como falta de amor de Deus. Quando a gente pensa nisso, meu irmão, a gente não entende as lutas mais como abandono de Deus, mas como o caminho para a vitória. Porque depois da luta, vem a vitória. Depois da luta, vem a recompensa de Deus. A luta vem, mas a bênção de Deus vem também. E a gente vence as lutas e chega na vitória. Mas antes da vitória, sempre vem a luta. Ah, mas é difícil. Mas aí entra o Espírito Santo. O Espírito Santo ajuda a gente. Ah, mas é difícil. Às vezes a gente, pastor, mas você não sabe o que eu enfrento. Graças a Deus, não sei mesmo, nem quero saber. Né? Mas do Espírito Santo assiste. O Espírito Santo sustenta. Porque o apóstolo Paulo falou, meus irmãos, em todas as coisas, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O cristão não fantasia com vitória sem luta, porque ele sabe que as lutas fazem parte da vida e que em todas elas Deus nos dá vitória. Às vezes, meus irmãos, a gente não está disposto a pagar o preço, né, a andar no caminho. A gente só quer a vitória. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus faz aquilo outro para mim, Deus faz assim, assim, assado, Deus isso, Deus aquilo, Deus aquilo, Deus aquilo outro. Mas a gente não quer que Deus trabalhe na nossa vida, a gente não quer perdoar quem a gente deveria ter perdoado, já fazia faz tempo, a gente não quer mudar a postura, a gente não quer mudar a conduta, a gente não quer pagar o preço, a gente não quer que nada mude na nossa vida, a gente não quer esforço nenhum, a gente só quer a bênção, fantasia de vitória sem luta. E aí Jesus diz para eles, olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Né? Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Nós estamos dispostos a pagar o preço. Segunda coisa que esse texto diz para nós. Às vezes a gente quer estar do lado de Jesus, mas sem compromisso. Interessante, Jesus faz uma pergunta para eles muito difícil. Olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês querem beber o cálice que eu vou beber? Vocês querem receber o batismo que eu vou receber? Jesus está falando da morte dele, da cruz dele, do sacrifício dele. E a resposta deles é, podemos. Podemos. Eu não sei você, mas se eu pedisse para Jesus, Senhor, olha, me põe lá na tua glória, no dia que o Senhor vier, tal, e ele falar assim, olha, então você tem que sofrer que nem eu sofri. Então, olha, o caminho é a cruz, o caminho é o sacrifício. Aí eu já não sei, talvez, então a resposta seria, Jesus, mas peraí, né? Que cruz que o senhor está falando? Né? Que batismo é esse que o senhor está falando? Eu estou pedindo uma coisa, o senhor está falando outra. Mas eles não pensam muito, eles não podemos. Olha, nós podemos, Senhor, de imediato. Eu lembro quando eu olho esse texto, eu lembro de uma criança. Quando a criança pede um negócio para a mãe, e todo mundo fazia isso, eu fazia isso, acho que todo mundo fazia, e a gente fala assim, mãe, se você comprar tal coisa para mim, eu te prometo que eu nunca mais peço. Peço? Ah, e aí, vai, olha. Volta a falar de novo, falei semana passada, ainda bem que o meu pititico não pede ainda, né? Mas vai chegar lá, né? E aí, o que a gente começava? Na minha terra a gente fala cevar, a gente vai cevando a pessoa, né? A gente vai ali, a gente fala assim, mãe, se você comprar amanhã eu prometo que eu fico bonzinho. Mãe, eu nunca mais bato no meu irmão. Mãe, eu nunca mais faço isso. Mãe, eu nunca mais faço aquilo. Mãe, eu vou estudar, eu te prometo. Mãe, mas se você comprar, mãe, eu só vou tirar 10, mãe, eu prometo. Não é assim que a gente fazia? E aí, o que a mãe fazia? Eu vou pensar. E se ela comprasse, no final do dia, no outro dia, nós já estava pedindo outra coisa. Mas porque na hora, o que vale, a gente promete o mundo e o fundo na hora. Porque o interessante é receber o que a gente está pedindo. Para receber o que a gente está cobiçando, a gente promete tudo. Tiago e João aqui, meu irmão, eles não pensam na consequência, eles prometem tudo. Vocês vão beber o cálice? Vamos. Só que aí quando a gente olha a vida de Jesus, quando Jesus morre, não tinha um discípulo lá com ele. Quando Jesus foi crucificado, não ficou um discípulo ao lado dele. Como eles disseram que podia?
Quando Jesus mais precisou, não ficou nenhum. Jesus ficou sozinho. Abandonaram Jesus. Quando Jesus ressuscita, meus irmãos, os discípulos estavam presos numa casa, diz o texto, com medo. Como que pode? Responderam que pode, mas que pode é esse? A gente aprende aqui nesse texto, meu irmão, que ser cristão é ter compromisso. Ser cristão é ter compromisso, meu irmão. Às vezes a gente fantasia que dá para ser cristão sem ter compromisso com Jesus. Isso não existe. Ser cristão requer compromisso com o Mestre. Ser cristão requer atitude para com o Mestre. Ser cristão requer compromisso de vida para com o Mestre. E às vezes nós prometemos as coisas para Jesus, mas não cumprimos. Prometemos para Deus, mas não cumprimos. Para Deus abençoar, a gente promete tudo. Meu Deus, se o Senhor me responder essa oração, Senhor, só vou pedir mais essa vez. Se o Senhor abrir essa porta para mim, Deus, eu prometo que eu não perco um culto. E aí Deus abençoa. E aí no domingo seguinte, na hora do culto, aí você lembra, né? Olha, eu falei para Deus que não ia perder mais nenhum culto, mas Senhor, sabe o que é? Hoje tem um aniversário, Deus, e a mulher faz um bolo tão bom. Só esse eu não vou, mas no outro eu vou. Aí chega no outro, né, o colega chama para o churrasco do aniversário. Senhor, olha, é aniversário, se eu não for vai ficar chato. Só mais esse eu não vou, mas no outro eu vou. Às vezes a gente pede as coisas para Deus e Deus dá. E a gente fala, Senhor, nunca mais eu faço tal coisa, eu vou em tal lugar. A gente vai, a gente faz. Aí, mas na hora de pedir as coisas para Deus, a gente promete, então pronto, você vai, faço. Às vezes a gente faz voto de tolo. Tiago e João estavam fazendo voto de tolo. Vocês vão beber o meu cálice? Vamos. Vocês vão receber o meu batismo? Vamos. Fizeram voto de tolo. Fugiram, se amedrontaram. Nós vamos ter compromisso com Jesus, gente. Compromisso com Jesus. Por isso Jesus diz para nós buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. E para a gente concluir. Primeiro, a fantasia da luta sem vitória. Segundo, a fantasia, seguir Jesus sem compromisso. Não tem jeito. Para ter vitória tem que ter luta. Para seguir Jesus tem que ter compromisso. E a terceira fantasia, a fantasia do eu sem o outro. Interessante, como que esses dois irmãos fazem um pedido aqui que parece assim, coisa de criança mesmo. Entra naquela categoria de coisa que a gente diz, olha, seria cômico se não fosse trágico. E interessante, se a gente lê esse texto num outro evangelho, quem faz esse pedido é a mãe deles. É a mãe de Tiago e João que chega lá e fala, ó, Jesus, quero pedir um favorzão. Pode ser. E Jesus fala, o que foi? E ele fala, olha, tem 2 filhos aí, os meninos bons, Tiago e João, são os filhos de ouro. Se eu colocar um à tua direita e outro na tua esquerda. No outro evangelho, no evangelho de Mateus, esse mesmo texto, fala que foi a mãe deles que pediu. E parece coisa de mãe mesmo, porque mãe que tem essas coisas, né? Mãe vai cuidando do filho, vai pagiando do filho. Eu até dei um exemplo aqui ontem. Reparou quando vai sair a foto no bolo, né? E o teu filho fica lá atrásão, que só vai sair a orelha dele na foto. O que a mãe faz? Ela corre lá, não é? Espera. E ela empurra o moleque dela para onde? Para frente, não é? Fala, dá licença, dá licença. Se deixar, você coloca o teu filho na frente do aniversariante. Vai bobeando. Mãe faz isso, porque quer que o filho fique bem. Parece que no texto aqui, Tiago e João vai na onda da mãe. E me parece que eles usam aqui o que a criança usa. Esse negócio de pedir primeiro, e a criança tem muito disso, né? Ela pede primeiro, e na mente dela funciona assim, pedir primeiro, então tem o direito. É mais ou menos quando a criança vai entrar no carro. O que ela fala? Eu vou na janela, ou eu vou na frente. Aí o outro fala assim, eu também quero. Aí o que ela responde? Mas eu pedi primeiro. Mas eu pedi primeiro. Esses dias eu fui levar as crianças, até falei isso aqui ontem. Depois da escola dominical, eu saí correndo assim, irmão, umas 30 crianças na porta do carro. Eu falei, meu Deus, e agora, né? Qual que eu deixo entrar primeiro? E aquela bagunça empurrando o outro. Aí lembrei disso, falei assim, quem pediu primeiro? Aí o pequenininho ergueu a mãozinha assim, eu falei, então é ele, vocês concordam? Pronto, todo mundo ficou quietinho, né? O pequenininho entrou primeiro. Mas criança é assim, né? Porque ela tem essa ideia, fala, eu pedi primeiro, então tem direito. Eu pedi primeiro, então é meu esse negócio. Opa, vamos chegar em casa, vamos jogar. O outro fala, mas eu vou jogar primeiro. Olha, ele pediu primeiro de novo. Puxa, agora é ele de novo. É a vez dele de novo. Parece que Tiago e João aqui usam essa ideia, né? Olha, vamos pedir para Jesus, porque vai que ninguém pediu, a gente pede primeiro. Mas por que vocês, Tiago e João, pediram primeiro?
Mas por que vocês acham que vocês merecem? Pedimos primeiro. Às vezes a gente quer as coisas só para nós. Aí a gente esquece do outro. E eles esqueceram dos outros 12. E os outros 12 discípulos? Né? E os outros 12 apóstolos? Né? Às vezes nós queremos tudo para nós. A gente em primeiro lugar. O que eu quero em primeiro lugar. A minha vontade em primeiro lugar. E aí a gente vai ficando doente do coração, da mente, vai virando uma pessoa ruim. Uma pessoa longe de Deus. Porque Deus ensina a gente que é o outro em primeiro lugar. Não eu em primeiro lugar. E aí Jesus chama eles e fala, e vira uma confusão na hora, né? O texto diz aqui que os outros 10 vão para cima deles. Eu imagino a bagunça que virou na hora, né? Mas quem vocês pensam que vocês são? Por que vocês dois primeiro? Né? E imagina a confusão. E Jesus tira os dois, acalma tudo. E Jesus fala algo maravilhoso. Fala, no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, quem quer ser o primeiro, que aprenda a ser o último. No reino de Deus, quem quer ser o maior, que aprenda a ser menor, a servir. E aí ele dá o exemplo dele, fala, eu, o filho do homem, eu não vim para ser servido, vim para servir e dar a vida em resgate de muitos. Quer ter uma vida abençoada, meu irmão? Aprende a servir. Quer ter uma vida abençoada? Aprende a ser humilde diante de Deus. Faltou humildade para esses dois irmãos. Eles acreditaram mesmo que Jesus ia colocar um na direita e outra à esquerda. E Jesus fala, olha, nem um nem outro, porque isso é o Pai que vai decidir. Nem um nem outro. Né? Vitória sem lutas, seguir Jesus sem compromisso, querer as coisas sem lembrar dos outros. Isso é fantasia da vida. Deus ensina a gente a fazer tudo diferente. O caminho da luta é o caminho da vitória. Caminhar com Cristo é compromisso. E colocar o outro em primeiro lugar é ser abençoado por Deus. Que a gente faça isso na nossa vida, meu irmão. Que a gente aprenda com esse texto a fazer as coisas conforme o coração de Deus. Para que a nossa vida seja abençoada por Deus.